Napoleão Bonaparte não conquistou a Europa apenas com espadas e canhões. O verdadeiro poder dele também vinha de assinaturas, selos e balanços contábeis. Por trás do barulho dos tiros existia um sistema silencioso, mas implacável, feito de tesoureiros, banqueiros, notários e escrivães movendo números com a mesma precisão que generais moviam exércitos. A imagem que todo mundo conhece é a do gênio militar, das vitórias impossíveis e das marchas audaciosas. Mas a verdade é bem mais profunda do que isso. O Império Napoleônico não nasceu apenas nos campos de batalha, e sim nas páginas de relatórios financeiros. Napoleão entendeu algo que poucos líderes perceberam antes dele. Um país pode vencer guerras por um tempo, mas só sobrevive de verdade se conseguir vencê-las também no campo das finanças. E é justamente essa a parte da história que quase ninguém conta. Como um jovem corso, herdando uma França falida, depois de uma revolução caótica, reconstruiu um sistema econômico tão forte que sustentou 15 anos de guerras, leis e transformações. No final do século XVIII, a França era um castelo bonito por fora, mas completamente destruído por dentro. O antigo regime havia desmoronado sob o peso das próprias dívidas. Durante décadas, os reis gastaram fortunas com guerras e luxos, mantendo um sistema de impostos absurdo. Os mais ricos eram praticamente intocáveis, enquanto o povo pagava por tudo. Quando a Revolução estourou em 1789, ela derrubou o trono, mas não consertou a matemática. A nova república tentou resolver o problema com uma ideia que parecia mágica: criar notas de papel chamadas assignats, supostamente garantidas pelas terras confiscadas da igreja. No início, parecia uma solução genial, dinheiro rápido e sem dor. Mas a ilusão durou pouco. Em poucos anos, a França mergulhou numa espiral de inflação, desconfiança e escassez. Os preços explodiram, o comércio travou e os soldados chegaram a marchar com tamancos de madeira. A nação tinha ideais grandiosos, mas faltava algo essencial: estabilidade financeira. É nesse cenário de caos que Napoleão entra em cena, no ano de 1799, com apenas 29 anos, recém-nomeado primeiro cônsul. Ele era militar por formação, mas pensava como um estrategista de sistemas. Percebeu logo o que precisava ser feito. Antes de comandar um exército, era preciso comandar uma moeda. E para isso, tomou uma decisão revolucionária para uma França ainda traumatizada com a monarquia. Criou um banco. Não um banco de nobres privilegiados, mas uma instituição mista, feita para dar fôlego à economia e assim nasceu, em 1800, o Banco da França. O Banco da França foi uma jogada de mestre. Napoleão fez questão de equilibrar poder público e iniciativa privada. De um lado, investidores particulares colocavam o capital. Do outro, o Estado oferecia privilégios e direção. Essa mistura não era por acaso. Se o dinheiro ficasse totalmente nas mãos do governo, o risco era voltar à velha impressão desenfreada de papel-moeda. Mas, se ficasse só com os banqueiros, a França acabaria refém de uma nova elite financeira. O objetivo era criar um sistema que desse estabilidade, garantisse crédito e, principalmente, restaurasse a confiança do povo. E a mensagem era clara: o seu dinheiro vale de verdade. Mas confiança não nasce de discursos, nasce de estrutura. E Napoleão sabia disso melhor do que ninguém. Ele começa reconstruindo o tesouro francês de forma quase militar. Escolhe um gênio discreto, Nicolas François Molian, para cuidar das finanças públicas com uma disciplina que a França não via havia gerações. As contas passam a ser organizadas, as dívidas são listadas e controladas, e o improviso some das mesas do governo. Pela primeira vez em muito tempo, o Estado volta a agir como um administrador, e não como um jogador desesperado. Logo em seguida, Napoleão dá à França um novo tipo de dinheiro, o franco germinal.
Criado em 1803, ele era baseado em pesos fixos de prata e ouro. Depois de tantos anos de papel sem valor, o país tinha novamente uma moeda sólida, ancorada na realidade. Aquilo não era moda financeira, era um pacto social. O padeiro, o soldado, o camponês, todos precisavam acreditar que a moeda de amanhã valeria o mesmo que a de hoje. E o Franco Germinal entregou exatamente isso: previsibilidade e credibilidade. Mas não existe moeda forte sem impostos sólidos. Napoleão percebeu que o antigo sistema de arrecadação, em que coletores privados cobravam tributos em troca de comissões, era um ninho de corrupção e revolta. Ele acabou com essa prática. A partir dali, o próprio Estado recolheria os impostos. 4 pilares sustentavam o novo modelo: o imposto sobre a terra, a contribuição pessoal e de bens móveis, a taxa sobre profissões e uma série de cobranças conhecidas como direitos reunidos. Pela primeira vez, o dinheiro público passava por mãos limpas e por registros confiáveis. Para garantir que nada saísse do controle, Napoleão criou em 1807 uma espécie de Tribunal Supremo das Contas, uma corte de auditoria que fiscalizava cada centavo do orçamento nacional. Ele tratava o controle financeiro com a mesma seriedade que tratava um campo de batalha. A auditoria, no modelo napoleônico, não era burocracia, era o coração da confiança. E com esse novo alicerce fiscal, ele estava pronto para o que viria a seguir: financiar guerras sem repetir os erros da monarquia. Com a base fiscal sólida, Napoleão finalmente podia enfrentar o maior desafio do seu tempo: financiar guerras contínuas sem afundar o país como os reis haviam feito antes. E foi aí que ele mostrou o quanto era moderno em sua forma de pensar. Para ele, guerra não era apenas estratégia e glória, era também fluxo de caixa. Cada vitória trazia não só poder político, mas também receita. Estados derrotados pagavam indenizações, cidades conquistadas forneciam grãos, cavalos e metais, e os territórios ocupados arcavam com os custos dos próprios invasores. O fronte se sustentava com o que tomava, poupando o tesouro francês de colapsar a cada batalha. Quando a Prússia foi vencida na Batalha de Jena, em 1806, o ouro começou a fluir para Paris. E logo depois, com os tratados de Tilsit, em 1807, novas somas se juntaram aos cofres do Império. O sistema funcionava como uma engrenagem perfeita. Enquanto as vitórias vinham, o dinheiro seguia entrando. O Império parecia uma máquina que se financiava sozinha, movida pelo sucesso nas campanhas militares. E Napoleão não parou por aí. Em 1803, ele vendeu o território da Louisiana para os Estados Unidos por 15 milhões de dólares, uma fortuna na época. Era melhor ter dinheiro em caixa e negar aos britânicos uma nova frente de batalha do que insistir em manter uma colônia distante e indefensável. Além disso, o imperador transformou as terras conquistadas em fontes de renda, reorganizou administrações, reinstalou alfândegas, aplicou o Código Napoleônico e criou tesourarias locais que pagavam suas contas no prazo. Até os bancos de poupança municipais e as casas de desconto começaram a florescer, alimentando o comércio enquanto os exércitos marchavam. O Império era, ao mesmo tempo, uma potência militar e uma empresa em expansão. Mas todo sistema precisa encarar sua prova de fogo. Para Napoleão, ela veio do mar. Ele tentou derrotar a Inglaterra não com armas, mas com economia, criando o Sistema Continental em 1806. A ideia era bloquear os portos europeus e impedir a entrada de produtos britânicos. No papel era genial: sufocar o inimigo cortando sua renda e crédito. Na prática foi um desastre. O contrabando virou um negócio milionário, bandeiras neutras viraram disfarces e as cidades costeiras começaram a trapacear para sobreviver.
O bloqueio, que deveria enfraquecer os ingleses, acabou ferindo seus próprios aliados e arruinando o comércio europeu. Enquanto isso, a Inglaterra se adaptava, desviava rotas, criava novos mercados e continuava crescendo. Os portos do continente, antes cheios de vida, ficaram silenciosos. Os preços subiam onde não deviam e o descontentamento aumentava. O que era para ser uma arma econômica se transformou numa ferida interna que drenava recursos e paciência. Tentando corrigir o rumo, Napoleão apertou ainda mais o controle interno. Multiplicou fiscais, confiscos e multas. Queria tapar todos os buracos do sistema, mas isso trouxe uma lição que vale até hoje. Coerção pode impor regras, mas não substitui a lógica da economia. Nenhum povo aceita ficar pobre por decreto e nenhum mercado fica parado por vontade política. Quando o Estado gasta energia demais, tentando conter o fluxo natural do comércio, acaba criando algo frágil e caro. Napoleão aprendeu isso na prática, primeiro nas contas, depois nas derrotas. Durante um tempo, as vitórias mascararam o problema. A Batalha de Austerlitz bancou um ano de império, Wagram outro. Mas a matemática começou a virar contra ele. O grande colapso veio com o frio, a campanha da Rússia, em 1812. Não foi apenas um desastre militar, foi uma catástrofe contábil. Cada soldado morto representava um investimento perdido. Cada cavalo congelado significava o fim da mobilidade que sustentava os exércitos. Os estoques de suprimentos, acumulados a duras penas, foram queimados durante a retirada. O modelo de "a frente paga a frente" desmoronou. Agora era o centro da França que precisava sangrar para reconstruir o que o gelo havia destruído. Os credores, antes ansiosos para financiar o império, começaram a hesitar. A confiança que havia sustentado a máquina estatal começava a derreter junto com os exércitos. Por mais organizado que fosse o tesouro, ele não podia vencer uma guerra que consumia recursos mais rápido do que qualquer imposto poderia repor. O dinheiro, assim como os soldados, tem limite, e Napoleão estava prestes a descobri-lo da pior forma possível. Mas o mais impressionante é que, mesmo após sua queda, o sistema que ele construiu não ruiu. Quando Paris foi tomada, em 1814, e o imperador enviado ao exílio, o Banco da França continuou funcionando. O franco germinal manteve seu valor. A Corte de Auditoria permaneceu fiscalizando, e os cobradores de impostos seguiram suas rotas. Napoleão havia feito algo que poucos conquistadores conseguiram. Deixou uma estrutura que sobreviveu ao homem. Esse foi o verdadeiro legado dele. Uma França com coluna vertebral financeira. Ele não apenas expandiu fronteiras, ele padronizou uma nação. Mostrou que leis, dinheiro e administração podiam funcionar juntos como engrenagens de uma máquina duradoura, capaz de sobreviver até ao colapso do império. Por trás do mito do conquistador havia um arquiteto do Estado moderno. Quanto mais se analisa esse período, mais ele parece um manual do mundo moderno. Pense bem, um banco central com donos privados, mas com metas públicas. Uma moeda estável, lastreada em metais que as pessoas podiam confiar, um sistema de impostos simples, abrangente e coletado diretamente pelo Estado, e uma tesouraria profissional tocada por especialistas em vez de apadrinhados políticos. Napoleão criou tudo isso em pleno início do século XIX. E o mais curioso é que, mesmo sendo um mestre da guerra, ele entendeu que batalhas brilhantes podem falir um império se não forem seguidas de uma paz que pague as contas. O que tornava o império extraordinário era justamente o fato de ele ser composto por coisas comuns, estrutura, disciplina e incentivos certos. Não havia mágica alguma, só organização e execução. Mas é aqui que vem o alerta escondido no sucesso. Quando um sistema depende demais de receitas externas,
seja pilhagem, indenizações, tributos de territórios vencidos, ou, no caso de hoje, déficits e dívidas empurradas com promessas de crescimento, o perigo é o mesmo. O Estado se acostuma a viver de vitórias. E quando a maré muda, o castelo de eficiência começa a rachar. Esses períodos de bonança criam vícios caros. Exércitos crescem, a burocracia se multiplica, estradas e obras se espalham, e tudo isso passa a parecer o novo normal. Até que chega o choque, o inverno, a guerra, a crise, a recessão, e o Estado percebe que a engrenagem financeira que sustentava o espetáculo não aguenta mais o peso. Aí ele recorre a soluções modernas, que no fundo são velhas conhecidas. Imprimir dinheiro, tomar empréstimos emergenciais e torcer para que a confiança do público faça o resto. Às vezes dá certo, às vezes não. E é justamente a história econômica que guarda o registro desses acertos e tropeços. Se quisermos entender o que Napoleão fez de certo, temos que começar pelo dinheiro. O franco germinal, atrelado a pesos fixos de ouro e prata, não era uma escolha ideológica, era uma decisão psicológica. Depois dos anos caóticos de papel-moeda sem valor, a França precisava de algo real, palpável. Quando a unidade de conta é baseada em algo tangível, contratos ficam estáveis, salários mantêm sentido e as promessas do governo parecem críveis. Isso reduziu os juros, aumentou o crédito e impulsionou a economia. Investidores emprestam com mais confiança quando sabem que serão pagos em uma moeda que ainda compra pão. Essa escolha simples mudou tudo: estradas, comércio, infraestrutura. E junto com a moeda sólida, veio a criação de um sistema administrativo que mapeava o país com uma precisão inédita. Ao cobrar impostos diretamente, o governo passou a conhecer a França de verdade. Sabia onde estavam as fazendas, quem as possuía, quanto produziam e quem pagava. Essa informação virou poder, e não apenas para arrecadar, mas também para planejar. Canais foram abertos onde o comércio precisava de água. Portos foram ampliados, onde as taxas rendiam mais. Escolas foram fundadas onde havia carência de funcionários qualificados. Dinheiro não é só valor, é informação. E Napoleão transformou isso em uma arma de progresso. Mas o império que nasceu da disciplina também seria destruído por ela. O mesmo sistema que tornava a França eficiente a fez rígida demais para se adaptar. Quando as guerras começaram a pesar e os custos ultrapassaram as receitas, o modelo administrativo, antes símbolo de estabilidade, virou uma camisa de força. Cada nova campanha exigia mais empréstimos, mais impostos e mais sacrifícios. O ouro que sustentava o franco germinal passou a sair do país mais rápido do que entrava. Era o início daquilo que os economistas modernos chamariam de crise de confiança. A genialidade de Napoleão no campo de batalha não o livrou das leis da matemática. Nenhum império, por mais eficiente que seja, sobrevive indefinidamente gastando mais do que arrecada. E a França napoleônica, que parecia invencível, começou a tropeçar nas próprias finanças. Manter exércitos em toda a Europa, sustentar um aparato administrativo gigantesco e ainda alimentar uma sociedade que esperava prosperidade permanente, tudo isso pesava demais. O colapso não veio de um erro militar, mas de uma falência silenciosa, de dentro para fora. As derrotas militares foram só o sintoma visível de um problema econômico profundo. Cada fracasso no campo de batalha acelerava a fuga de capitais, corroía a confiança na moeda e aumentava o custo de tudo. Era um ciclo perverso. Mais derrotas exigiam mais dinheiro. Mais dinheiro impresso diminuía o valor da moeda, e a perda de valor gerava ainda mais instabilidade. Foi assim que o império, que havia transformado números em poder, acabou devorado por eles. O curioso é que, mesmo após sua queda, o modelo napoleônico continuou vivo.
A ideia de um Estado centralizado, eficiente e com controle fiscal firme inspirou governos por toda a Europa. Alemanha, Itália, Rússia e até o Japão estudaram o sistema francês para construir seus próprios impérios modernos. A figura de Napoleão, portanto, transcendeu o homem, virou um conceito. Ele ensinou que o poder real não vem apenas das armas, mas da contabilidade que as sustenta. E talvez esse seja o maior legado de todos, a percepção de que política e economia são inseparáveis. Um império pode nascer de uma revolução ou de uma espada, mas só sobrevive com planilhas equilibradas. O sucesso de Napoleão mostrou que uma boa administração pode construir um país. Sua queda mostrou que a soberba fiscal pode destruí-lo. No fim das contas, o campo de batalha mais decisivo de todos não foi o Waterloo, mas o da tesouraria francesa. Quando olhamos para trás, é impossível não perceber como esse ciclo se repete ao longo da história. Impérios surgem prometendo ordem e prosperidade, mas com o tempo tornam-se prisioneiros do próprio sucesso. A estrutura que os ergueu vira o peso que os derruba. A França de Napoleão é um lembrete poderoso de que eficiência sem flexibilidade é uma armadilha. Um sistema pode ser brilhante enquanto as condições o favorecem, mas basta uma mudança no vento econômico para revelar o quanto ele dependia de sorte ou de saques. A ironia é que Napoleão, o homem que acreditava controlar tudo, foi vítima de algo que nenhum general pode derrotar: o custo cumulativo das decisões. Cada estrada construída, cada soldado mantido, cada reforma administrativa tinha um preço, e quando somados, esses custos começaram a corroer o império por dentro, silenciosamente. O colapso financeiro de um império raramente é súbito, ele é gradual, imperceptível, como uma rachadura que cresce até que o edifício desaba. Mesmo assim, a visão dele sobre o Estado moderno foi tão à frente de seu tempo que sobreviveu à sua queda. As bases do sistema financeiro francês perduraram e inspiraram governos posteriores. A noção de que um país precisa de um banco central, uma moeda estável e uma estrutura fiscal sólida continua sendo a espinha dorsal das nações até hoje. Napoleão pode ter perdido o trono, mas venceu o tempo. Curiosamente, essa herança também expõe um dilema moderno. Até que ponto o controle central é solução e não risco? A história mostra que quanto mais poder um Estado acumula sobre a economia, mais ele se torna dependente de sua própria eficiência. Basta um erro, uma guerra, uma crise de confiança para que todo o sistema se fragilize. Foi assim no século XIX e continua sendo assim no XXI. No fim, a lição é quase filosófica. O poder que organiza o mundo também pode destruí-lo. A mesma disciplina que construiu o Império Napoleônico o sufocou quando o crescimento parou. E é por isso que entender a história de Napoleão não é só estudar um imperador, é estudar o nascimento do Estado moderno, suas forças e suas fragilidades. Um lembrete de que por trás de cada glória militar existe sempre um balanço contábil esperando para ser fechado. Com o passar dos anos, o mito de Napoleão se separou do homem. O imperador virou símbolo de ambição, de ordem e, paradoxalmente, de queda. Enquanto muitos o lembram pelas guerras, poucos percebem que foi sua visão administrativa que realmente mudou o mundo. Ele construiu a estrutura de um Estado moderno, antes mesmo que o termo moderno existisse, e por isso sua sombra paira até hoje sobre ministérios, bancos e exércitos de todos os continentes. O sistema napoleônico mostrou que governar é, acima de tudo, equilibrar poder e responsabilidade. É fácil conquistar, difícil é sustentar. A glória militar cega, mas os números no fim do mês não mentem. O ouro que entra e o que sai sempre contam a história verdadeira.
É o tipo de lição que ecoa não só para imperadores, mas também para qualquer nação que viva além de suas possibilidades, gastando o futuro para financiar o presente. Quando o império finalmente ruiu, não foi apenas um colapso político, mas o desmonte de um modelo de mundo. O século XIX herdou suas ideias, seus erros e suas virtudes. A Europa se reergueu com base nas fundações que ele deixou, e os Estados Unidos, décadas depois, copiariam parte de sua lógica fiscal e centralizadora. Mesmo derrotado, Napoleão havia vencido. Seu modo de pensar o Estado se tornou o padrão. No entanto, como toda herança, essa também trouxe riscos. Ao centralizar poder demais, os governos modernos herdaram a vulnerabilidade de depender de um único centro nervoso. Quando o sistema funciona, o país prospera. Quando falha, a crise se espalha como um incêndio. É a mesma lição que os economistas veem hoje nos colapsos financeiros. Concentração e eficiência são forças poderosas, mas perigosas quando não há espaço para adaptação. E assim, séculos depois, ainda estudamos Napoleão não apenas como o estrategista que redesenhou mapas, mas como o arquiteto que moldou o esqueleto do mundo moderno. Sua história é um espelho, refletindo a genialidade e os limites da nossa própria civilização. No fim, o homem que quis conquistar tudo acabou nos ensinando algo mais valioso, que o verdadeiro império é aquele que entende o preço do poder e o custo de mantê-lo. Se você gosta de entender como os impérios se ergueram e principalmente por que caíram, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Aqui, a história encontra a economia de um jeito que revela o que realmente move o mundo: o dinheiro, o poder e as decisões que moldaram séculos. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem ama curiosidades históricas e comente o que achou deste vídeo. Até logo!